Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Marcos, capítulo 5. Mas enquanto a gente abre, eu queria lembrar você do culto de quarta-feira, de oração às 7 da noite, estudo bíblico às 8, e o culto de quinta-feira na casa da irmã Adriana. Marcos capítulo 5. Vamos ler do verso 1 ao 20. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Saindo eles do barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Que texto, que história incrível essa. A Bíblia, os evangelhos, eles sempre estão nos informando que o Senhor Jesus é capaz de resolver situações impossíveis, como essa desse homem. E nós vamos meditar nessa situação. Em primeiro lugar, nesse texto, nos salta aos olhos a situação que o diabo deixou o ser humano. A situação que o diabo deixou o ser humano quando ele foi no Éden
tentou Eva e Adão caíram e passaram a ser controlados, dominados por esse príncipe das trevas, por esse anjo caído, chamado Satanás. E desde então, o mundo, diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. E nós vemos aqui um homem, assim, dominado completamente. Não pelo diabo em si, mas pelos seus assessores, os demônios, anjos caídos. Veja, olha o versículo 2. Saindo ele do barco, ele saiu ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Espírito imundo, espírito sujo, é para contrastar com o Espírito Santo, o Espírito limpo de Deus. Os demônios são sujos, vivem na imundície e existem para trazer essa imundície para o mundo todo. O verso 3 fala assim: o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Ele morava muito mal. Naquela região havia muitas cavernas, naqueles montes, onde se usava para túmulos. Não era como a gente faz hoje. Os mortos eram colocados em cavernas, em grutas. E era ali que aquele homem vivia. Você sabe que até hoje existem pessoas que vivem nos cemitérios, que aparecem nos cemitérios durante a noite. Mas nós temos aqui alguém morando na região da morte, porque é alguém morto espiritual, e tentavam prendê-los, com certeza a família, talvez, tentava de alguma forma aprender para que ele não continuasse essa saga infeliz dele, mas ninguém conseguia prendê-lo, ele era incontrolável. O verso 4 fala: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, quer dizer, com algemas, com correntes, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, para você ver o poder dos anjos, que é muito superior ao poder do ser humano. Podem quebrar correntes como se fossem isopor. Quebravam tudo. E ninguém o podia amansar. Selvagens, loucos, completamente controlado estava aquele homem. Verso 5, andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Isso aqui descreve o estado de agonia mental que estava aquele homem, e de que a espécie da existência horrível que tem os demônios, só fazendo aquele homem correr para lá e para cá e gritar, sem sentido algum. E diz no final do verso 5 que ele ainda por cima se feria com pedras, se automolestava. E diz o verso 9, quando Jesus perguntou qual era o nome dele, ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Sabe que uma legião romana, ela tinha 6.000 soldados. Provavelmente os demônios estão dizendo para o Senhor que eles eram milhares. A gente vai ver até que eles levaram 2.000 porcos para o despenhadeiro. Milhares de demônios em uma pessoa só. Uma pessoa dominada, possuída por uma legião de demônios. Meus irmãos, as coisas hoje não estão diferentes. Existem pessoas endemoniadas, e muitas pessoas endemoniadas na nossa época. O problema é que as pessoas acham que quem está endemoniado tem que babar, tem que rolar no chão, tem que arranhar a parede, tem que se descabelar. Mas você já leu na Bíblia, quando o próprio Satanás entrou em Judas?
Incrível isso. Certa vez eu ouvi um pregador falando que Satanás não entra dentro de ser humano. É mesmo? E o que está na Bíblia? Satanás, o próprio, não foi demônio não, o próprio diabo entrou em Judas. E ele saiu tranquilamente da reunião que ele estava com Jesus e foi lá vender Jesus para os sacerdotes, calmamente, sem babar, sem pular, sem rolar, sem arranhar. Meus irmãos, os demônios gostam de fazer um teatro nessas situações, mas eles estão na vida de muita gente que anda se ferindo com pedras. Como é que uma pessoa fere a si própria? Usando drogas, se tornando alcoólatra, vivendo uma vida indecente e imoral. As pessoas continuam correndo para lá e para cá e clamando, suas mentes, seus corações clamando por ajuda, cada noite entrando em algum lugar para poder tentar se divertir de alguma forma. Hoje, há muitas pessoas incontroláveis. Você não consegue desviá-las do pecado, desviá-las da maldade, da incredulidade. Nenhum ser humano consegue libertar outro ser humano dos demônios, do pecado, do mal. Ninguém consegue fazer isso. Hoje não é diferente. Hoje existem muitas famílias em que pessoas têm sido tentadas, oprimidas e possuídas pelos demônios. Esses anjos caídos que batalham com os anjos de Deus pelas vidas humanas. Falei ontem lá em casa, na casa da Adriana, que há uma batalha espiritual nas regiões da atmosfera da Terra. Uma batalha espiritual pela humanidade. Aqui, nesse momento, a Bíblia nos revela que há uma batalha espiritual. Anjos de Deus estão assistindo esse culto. O Espírito de Deus está agindo. Mas a Bíblia fala que Satanás também pode tirar a palavra semeada no coração, fazer a pessoa esquecer, retirar tudo que ela ouviu. Há uma batalha invisível, que é maior do que qualquer batalha que você possa ver, por exemplo, entre Ucrânia e Rússia, entre Hamas e Israel, é muito maior. A batalha dos seres celestiais, todos criados por Deus, mas uns continuaram no caminho de Deus e outros se desviaram para sempre. Lá em Apocalipse 12, fala do grande dragão, representando o diabo, e fala que com sua cauda ele levou 1/3 das estrelas e as lançou na terra. Ora, você sabe que Apocalipse é muito simbólico, e você sabe que estrelas não podem ser lançadas na terra. Então os intérpretes acreditam que isso está falando dos anjos que o diabo trouxe para o lado dele, se tornaram demônios. Se for assim, 1/3. De cada 3 anjos, 1 é um demônio. Por isso que esse mundo é um caos, irmãos. Já não basta a maldade do ser humano, ainda tem o demônio para incentivar. Então nós vemos aqui um homem perdido. Irmãos, quantas pessoas estão perdidas hoje? Na depressão, na miséria, na tristeza. Pessoas que se matam, tiram suas vidas. Pessoas que vivem tomando remédio em cima de remédios e remédios e remédios, fazendo tratamentos. Pessoas que estão amarguradas, infelizes, desesperançadas, e vivem clamando para lá e para cá, sem ter alegria alguma. Pessoas completamente dominadas por demônios. É isso que nós vemos, a situação que o diabo deixou a humanidade. Esse mundo, irmão, é um caos.
Esse mundo, os antigos chamavam de vale de lágrimas. Ah, tem muita alegria, tem festa, tem música, tem dança, tem bebida, tem... Não vai falar drogas, que droga não alegra ninguém. Só deprime. Mas tem isso, tem aquilo. Tudo vão, tudo inútil, tudo sem sentido algum. Sabe o que acontece? Se Deus não tivesse agido, seria assim para sempre e com todos os seres humanos. Mas nós vemos aqui, louvado seja Deus, o diabo deixou a humanidade assim, mas nós vemos nessa passagem o poder libertador e transformador do Senhor Jesus Cristo. O poder libertador e transformador do Senhor Jesus Cristo. Veja, o verso 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Mas como que os demônios o adoraram? Porque os demônios reconhecem Deus quando eles o veem. E Jesus é Deus. E eles foram lá adorar o Filho de Deus. Eles foram obrigados. Eles não foram lá porque eles queriam, porque eles tinham prazer nisso. Não, eles foram lá porque sabiam que era o dever deles. Então, correu e o adorou. Verso 7. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Realmente, demônio não tem nada com Deus. Ele engana. Tem pessoas que seguem os demônios achando que estão seguindo Deus. Mas os demônios e o Senhor Jesus não têm nenhuma comunhão, nenhuma afinidade, nenhum acordo, de jeito algum. De jeito algum. Que tenho eu contigo? Conjuro-te, pois, que não me atormentes. E o outro evangelho fala, antes do tempo. O que estavam pedindo aqui é: Senhor, não comece agora o julgamento final. Não nos prenda para sempre no lago de fogo. É isso que eles estão falando. Demônios orando. Quando a gente para de orar, a gente está pior que os demônios. Porque os demônios estão orando aqui. Impressionante. Não nos leve para o abismo. Porque o verso 8 fala, porque o Senhor dizia para ele: sai desse homem, espírito imundo. E aí você nota uma coisa. Todas as vezes que Jesus expulsava demônios, ele falava assim: sai, e na mesma hora saía. Esse aqui não. Esse aqui argumentou antes de obedecer. Fez as suas petições. E o Senhor permitiu isso. Não é porque eles eram muito fortes para o Senhor, não. É porque o Senhor permitiu que tudo o que aconteceu, acontecesse. Então eles como que pediram um tempo para obedecer a primeira ordem de sair, e o Senhor foi deixando para ver que exatamente chegar ao ponto que ele queria. Então perguntou: quem você é? Legião, somos muitos. Verso 10, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Eles estavam gostando ali do ambiente, né? E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Ah, só um parênteses aqui, né? Porcos. O porco não é imundo para o judeu? É porque a Galileia era uma salada de gente. Judéia era mais pura. Agora, a Galileia tinha uma mistura de judeus e gentios muito grande. E esses que estavam tomando conta dos porcos eram gentios. Porque judeu jamais vai tomar conta de porcos. Então está aqui, no verso 12, todos aqueles demônios lhe rogaram. Mais oração, né, gente? Mais petição. Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Tipo assim, já que eu tenho que ir, já que a gente vai ter que ir embora, pelo menos deixa a gente fazer algum estrago antes de ir embora. Você vê o controle do Filho de Deus sobre os demônios. Eles não podem fazer nada. Eles estão aqui argumentando, eles estão aqui
conversando, mas eles não podem fazer nada, nem mesmo entrar num porco, se o Senhor não autorizar. Continua, verso 13, Jesus logo lhe permitiu. E os estudiosos ficam se perguntando, por que Jesus permitiu isso? Eu não sei, mas eu tenho uma pista. Eu acho, para mim, uma das razões foi o impacto que isso causou na região. Se os porcos não morrem, a história do gadareno poderia passar despercebida, porque ninguém praticamente, ele era assim, mas quando isso junta a morte dos demônios, chamou a atenção de todo mundo, a gente vai ver aqui. E aí quando o Senhor fala pro rapaz, olha, vai lá, fala na tua família tudo o que aconteceu, as pessoas sabiam o que tinha acontecido. Então o nome do Senhor se tornou notório através do sacrifício daqueles porcos. Não sei se é somente isso ou se tinha mais coisas, mas o Senhor permitiu. Os demônios entraram nos porcos, diz o verso 13, a manada se precipitou e quase 2.000 porcos morreram ali naquela hora. A gente aprende com essa passagem como Deus lida com essa terra, com a humanidade. Ele tem controle sobre tudo, mas ele permite que Satanás realize algumas coisas. Por quê? É para o seu propósito. Nós não sabemos exatamente responder a isso, mas sabemos que para a glória de Deus e para a salvação da sua igreja, o Senhor permite que Satanás haja nesse mundo. Agora, Satanás, diante de Deus, é como um leão acorrentado. Ele só pode fazer o que Deus permite. Lembra da história de Jó, né? O diabo pediu a Deus para cirandar Jó. E se Deus não tivesse permitido, ele não poderia fazer nada. Então, meus irmãos, Deus permite tudo isso que está acontecendo. Agora nós sabemos que haverá um dia, quando Jesus voltar a esse mundo, que Satanás será lançado no lago de fogo, onde será atormentado para todo sempre, e nem o diabo, nem demônio estará mais nesse planeta. Isso vai acontecer. Mas então aqueles demônios entraram nos porcos, os porcos infelizmente morreram, mas o verso 14, olha lá, e os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Viu o que eu falei? Se fosse somente o endemoniado, ninguém ia sair de lá correndo, noticiando. Eles estavam interessados nos porcos. Por quê? Dinheiro, era um negócio deles. Então aqueles que eram empregados foram para a cidade, contar para todo mundo, e foram lá ver o que tinha acontecido. Agora veja esse verso 15, como ele é impressionante. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, não tinha mais. Aleluia. Aquele homem tinha, 2.000, 4.000, 6.000 demônios dentro dele, agora não tinha mais nenhum. Isso é maravilhoso. Pela palavra de Jesus. Sai deles. E saíram. Milhares de demônios, irmãos. Dá para você entender o poder disso tudo? Só para ter uma ideia, um anjo matou lá no Velho Testamento 185.000 soldados de Senaqueribe que estavam cercando Jerusalém, em uma noite. Imagina aquele ser glorioso com a sua espada e a noite toda. Quando acabou a noite, 185.000 estavam mortos. Um anjo. E vocês sabem que anjos e demônios têm um poder paralelo. Todos eles foram criados anjos.
Então você imagina uma coisa dessas. 6.000 demônios superpoderosos e pela palavra de Jesus deixaram o homem livre, liberto. Veja, viram o endemoniado que tivera a legião, olha como é que ele estava, assentado, vestido e em perfeito juízo. Eu amo a Bíblia, é muita sabedoria, irmãos, cada palavra tem sua importância. Ele estava assentado, o que significa? Porque o texto fala que ele ficava para lá e para cá, clamando, igual um louco, para lá, para cá, para lá, para cá, no seu desespero, na sua desorientação. Agora ele estava sentado, ele estava equilibrado, ele estava tranquilo, sua correria havia acabado, assentado. Olha, para você aproveitar a Bíblia, eu já falei para você um monte de vezes. Você quer aproveitar a Bíblia? Use a imaginação. Tente imaginar o endemoniado lá e para cá, correndo igual um louco, se rasgando todo, e depois ele assentado. Agora, sabe o que é uma coisa linda? Rapaz, a Bíblia é incrível. Às vezes você pode ler uma passagem 300.000 vezes e não reparar um detalhe que você... Ou ele voltar à tona, né? Como se você nunca tivesse visto. Eu fui ver a passagem paralela em Lucas. Que lindo. Lucas narra que ele estava assentado, sabe aonde? Aos pés de Jesus. Que coisa maravilhosa. Aquele homem que era movido a demônios, agora estava sentado aos pés do Mestre. Aquele que o libertou. Assentado. Olha, a humanidade, você, todos nós, sem o Senhor, a gente vive correndo para lá e para cá, já viu isso? O que a gente vai fazer amanhã? O que vai ser no final de semana? Aonde que é não sei o quê? E vai para lá, vem para cá, vai para lá, corre. E agora não, conheceu o Senhor? Assentado. Assim como ele assentou-se, né? Ele morreu, ressuscitou, ascendeu, chegou diante do Pai e se assentou. Porque a obra foi realizada. Então, um crente, ele pode se assentar, sabendo que ele está livre. Mas também fala que ele estava vestido. E aí eu, meditando, eu falei, espera aí, ele estava vestido? Mas o Marcos não fala nada que ele estava sem roupa. E aí eu fui lá em Lucas, estava comparando, e Lucas diz que ele não estava usando vestes. A situação dele era tão deprimente que tentavam pôr roupa nele, ele rasgava tudo. E agora ele está vestido. E eu sempre pensei nessa passagem o seguinte, as pessoas que não têm o Senhor Jesus, elas andam quase nuas nas ruas. Já reparou isso? Claro, né? Você não é cego? Todo mundo quase nu. Mas quando você tem um encontro com Jesus, você se veste, cobre a sua nudez e passa a viver decentemente. Coisa maravilhosa. Olha, eu quero dizer uma coisa, eu não entendo as pessoas, eu não quero te ofender com isso, eu não sei se você é assim, mas eu tenho que falar sobre isso. Não entendo pessoas que dizem ser cristãs e vivem na rua como quase nuas. Como é que uma pessoa pode ser cristã e não está vestida? Aqui está dizendo, ó, se converteu, se vestiu. Olha, eu quero dizer para você, o Senhor nunca vai apoiar essa nudez exagerada, generalizada, que os homens usam, os seres humanos usam. Nunca ele vai apoiar isso, nunca. O Senhor nos criou, e desde que a gente caiu lá com Adão e Eva, a primeira coisa que eles fizeram, botaram uma roupa. Porque o pecado trouxe a vergonha. E hoje, por causa da vergonha, da malícia, o corpo tem que ser coberto. Então, vestido. Eu acho lindo quando
o novo convertido, o jovem, vai se veste todo arrumadinho para estar na igreja. A irmã também, né? Isso não é vaidade, também não pode exagerar, né? Não é negócio de ficar, mas de ficar numa situação boa, isso não é vaidade, isso é decência. Isso é realmente você querer se vestir bem para adorar o Senhor. Ele estava vestido, e o principal, diz aqui o texto que ele estava em perfeito juízo. O homem estava louco, lembra? Se você perguntar, você viu quando Jesus perguntou para ele, qual é o teu nome? Ele não respondeu, quem respondeu foram os demônios. Ah, meu nome é Legião. O nome dele não era Legião, era o apelido que os demônios tinham dado a eles mesmos. Ele estava louco, alucinado. Quando demônios, nem sempre, né? Mas muitas vezes quando demônios possuem pessoas, eles tiram a capacidade da pessoa pensar, raciocinar e agir. Mas agora ele está lúcido. Sua mente foi libertada daquelas entidades espirituais terríveis. Foi libertada. O homem está transformado. Sabe por quê? Porque Jesus transforma. Jesus transforma. Poder ilimitado do Senhor. Agora, mesmo assim, muitos o rejeitam. Olha o que aconteceu, é muito curioso, verso 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Lá no verso 15, no final, fala que eles temeram, né? E no verso 17, começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. A gente vai ver aqui que houve duas reações diante dessa cena toda. Os negociantes e as pessoas em geral, quase todas elas, pediram para o Senhor ir embora. Por quê? Bom, o que o texto fala, o principal assunto aqui é que eles tiveram medo. Medo. E em vez de, nesse temor, irem conhecer o Senhor para ver quem era, né? Não. Afasta-te. Vai, pega o barco e vai. Não queremos o Senhor aqui. Medo foi uma razão, talvez outra razão tenha sido econômica. Tomaram um prejuízo violento. E deve ter pensado, daqui a pouco vem outra manada aí, ele joga tudo no mar de novo, a gente vai falir. A Bíblia não fala, mas pode ser que tenha sido. O fato é que as pessoas ouvem falar de Jesus, sabem que Ele salva, que Ele transforma, que Ele liberta, que Ele é poderoso, mas não querem. Querem continuar na sua escravidão. Querem continuar no seu pecado. Infelizmente. Infelizmente. Você vê, olha, esses versículos mostram a incoerência do ser humano. Jesus fez algo maravilhoso por uma pessoa que estava morta-viva. Ele libertou aquela pessoa. Isso foi maravilhoso. Mas os seres humanos, sai daqui. Puxa vida. Eu lembro da situação, por exemplo, dos Beatles. Aquele conjunto, né? Os mais famosos do mundo. Eles eram ingleses. O que havia na Inglaterra até, vamos dizer assim, os anos 60? Cristianismo espalhado por todo lado. Havia igrejas cristãs, verdadeiramente evangélicas, espalhadas pelo país todo. Eles haviam sido criados no ensino cristão, mas eles já se afundaram nas drogas. E quando eles perceberam que eles precisavam de alguma espiritualidade, sabe o que eles fizeram? Eles viviam num país cheio de Jesus, vamos dizer assim. Eles foram para a Índia atrás de Hare Krishna. É isso que os homens fazem. Jesus cura, liberta, salva, transforma, traz o bem para a alma,
e as pessoas, não quero esse Jesus, não quero. Infelizmente. Agora, louvado seja Deus. Lembra de João 1, né? Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Sai daqui, falso profeta, embusteiro, enganador, falso Messias. Mata ele, crucifica. Agora, João fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha aqui, versos 16 e 17, vai embora, mas olha o verso 18, e entrando ele no barco, você vê como Jesus é gentil? Ele não foi discutir com eles não. Olha, vocês não sabem que eu sou o Filho de Deus, o Criador do universo, e vocês estão me mandando embora. Vou julgá-los agora. Nada disso. Vocês querem que eu vá embora? Eu vou. Com muita tristeza no coração. Mas eu vou. Eu não vou obrigar vocês a crerem em mim, eu vou. Ele entrou no barco, sem uma palavra, sem discussão. Quando ele entrou no barco, diz o verso 18, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Que lindo. Aqueles homens fora, e o endemoniado, o ex-endemoniado, deixa eu ir com o Senhor. Então olha gente, que coisa incrível. Um povo que se achava bom, fora Jesus. E aquele que era um endemoniado, louco, eu quero ir com o Senhor. É assim que o Senhor faz. No meio de toda a incredulidade da humanidade, o Senhor traz para si os seus. Deixa eu ir com o Senhor. E aí a gente aprende uma coisa, quando uma pessoa se converte, quando ela é liberta, ela é transformada, ela pede para ficar perto de Jesus. E quem está perto de Jesus está perto da palavra. E onde tem palavra, a pessoa quer estar ali. A igreja de Cristo. Você sabia, irmão? Estar perto da igreja é estar perto de Cristo. Claro, quando a igreja prega a palavra verdadeira de Cristo. Maravilhoso. Agora, os que foram alcançados pelo poder querem se aproximar. Agora tem uma palavra nesse texto, irmãos, para todos nós, tá? Palavra que Jesus falou ao endemoniado. Deixa eu te falar uma coisa, todos nós, em um certo nível, fomos controlados por demônios. Mesmo que nós não tivéssemos perdido a consciência, mas na nossa vida antes de Cristo, cada um de nós foi influenciado por demônios. Você pode lembrar dos pecados que você cometeu. Não tem como você dizer, não, eu nunca fiz nada, eu nunca pequei, eu nunca errei. Todos nós pecamos. Todos nós fomos uma espécie de endemoniados, até que fomos libertados. E o Senhor tem uma mensagem para a gente, que Ele falou para aquele homem. Olha o verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus não deixou ele ir com ele. Triste, né? O rapaz deve ter ficado, poxa, eu quero ir com Jesus, ele não quer que eu vá com ele. Mas Jesus tinha um plano maior para ele. Olha o verso 19, ele falou assim, e eu quero colocar essa palavra para nós. Primeiro, ele falou assim, vai para a tua casa, para os teus, mas eu quero falar dessa palavra aqui, ó. Anuncia-lhes primeiro, quão grandes coisas o Senhor te fez. Irmão, quão grandes coisas o Senhor fez a nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A gente não precisava ser um endemoniado louco para dizer que o Senhor fez grandes coisas por nós. Porque a mesma regeneração que Ele trouxe àquele endemoniado, Ele trouxe a nós. Então nós temos que dizer, realmente, poxa, grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós estávamos nas trevas, na escuridão, na incredulidade, na maldade,
e o Senhor entrou no nosso coração, nos trouxe para a luz, nos trouxe para a santidade, nos deu uma esperança, uma vida nova, uma certeza, uma segurança na nossa vida. A mudança foi tão grande que foi das trevas para a luz. Grandes coisas. Então, o Senhor está falando com a gente hoje. Olha, grandes coisas eu fiz por você. Ou você não concorda? Você que é cristão, não concorda? Que Ele fez grandes coisas por você? Ou não foi nada demais? Eu acho que tem cristão que fica assim, não, eu nunca fiz grande coisa, maldade, não. Na verdade, desde que eu nasci, eu sempre fui tão bonzinho, que agora, tipo assim, o Senhor só me deu um empurrãozinho para eu peguei, e agora agora eu sou cristão. É assim que a Bíblia diz que é? Não. Todos nós éramos odiosos, andávamos segundo o desejo da nossa carne, segundo o espírito das potestades do ar, o líder deles todos, e andávamos segundo o curso desse mundo. E éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Egoístas, egocêntricos, blasfemos, é o que nós éramos. Mas o Senhor fez grandes coisas por nós. Segundo, ele fala assim, e como teve misericórdia de ti, verso 19, como teve misericórdia de ti, grandes coisas fez o Senhor por nós, por quê? Porque Ele teve misericórdia de nós, compaixão, porque nenhum de nós merece coisa alguma do Senhor. Você acha que você é cristão porque você é uma pessoa boa? Porque você faz o bem? Porque você sempre foi uma pessoa excelente? Não! O Senhor fez grandes coisas por nós, porque Ele teve grande misericórdia de nós. O que nós éramos? O que você era? O que eu era? Se eu for te falar o que eu era, vou sair daqui desse púlpito com vergonha. E se você também, se passar a tua vida no telão, você também vai sair daqui com vergonha. O que nós éramos? Até hoje, depois de ter sido regenerados, nós ainda falhamos, o que nos envergonha profundamente. Ele teve compaixão, Ele teve misericórdia. Aquele louco, alucinado, cheio de demônios, estava vivendo nos túmulos, ninguém estava mais se importando com ele, estava lá, ele ia morrer ali, mas o Senhor passou e o libertou. Veja, grandes coisas o Senhor fez, por causa da sua misericórdia. Agora, baseado nisso, no verso 19, a primeira frase dele, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes. Essa é a palavra do Senhor para a igreja, para cada um de nós. Vai para a sua casa, para os teus, vai para o seu trabalho, vai para o seu colégio, vai para o seu vizinho, vai para quem tiver ouvidos e fala para eles quão grandes coisas o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia de você. Conta para os outros o que fizeram por você. Para de ficar escondendo, com vergonha, com medo. Não precisa. Você é um embaixador do Rei. Fala para eles, conta para eles. E não precisa dar os detalhes sórdidos do seu passado, não. Fala mais do que aconteceu, da maravilha que alcançou sua vida. Fala para eles. O Senhor Jesus, olha, isso é fabuloso. O Senhor Jesus usa um ex-endemoniado como seu primeiro missionário. Missionário. De endemoniado para missionário. E é isso mesmo. O Senhor faz maravilhas. Ele faz com que grandes pecadores se tornem homens importantíssimos. Talvez você nunca tenha ouvido falar em John Newton, mas ele foi um teólogo, pastor, pregador,
conhecido na Europa, e ele foi quem escreveu Amazing Grace, Graça Maravilhosa. É o hino cristão mais famoso do planeta. Sabe quem ele foi? Traficante de escravos. Carregava os escravos no seu navio. Maltratava, chegou a matar escravos. Alcoólatra, perdido. A mãe cristã orando por ele. Numa tempestade, quando ele viu que ia morrer, ele pediu misericórdia ao Senhor. E o Senhor o fez nascer de novo. Porque a salvação é isso, irmão. Salvação é para pecadores terríveis, não é para os bonzinhos. Bonzinhos ficam na porta e não entram, porque acham que são bons. É para pecadores. Você fica escandalizado? O cara era traficante de escravo, e ele chegou a matar escravos, e agora ele se tornou cristão, que absurdo. É assim que você pensa? É como o mundo pensa. Para o mundo não há perdão não, irmão. Para quem fez o mal, o mundo condena, e quer lançar nas trevas. Mas Deus, que é muito melhor do que os homens, deseja perdoar, deseja salvar até o principal dos pecadores. Para de pensar desse jeito. Para de pensar que pessoas não merecem perdão. Quem merece? Aponta para mim um que merece. Levanta a mão quem acha que merece. Ninguém. Por que a gente fica julgando os outros? Ele salvou aquele prisioneiro. Porque você acha melhor do que ele? Você acha que a sua vida te recomenda para o céu? Foi a misericórdia. É só a misericórdia. O criminoso pode ser mais pecador do que você, mas ninguém deixa de ser pecador, e grande pecador. Vai, é a palavra do Senhor. Conta para todo mundo as grandes coisas que o Senhor fez na sua vida e como teve misericórdia de você. E para aquele que não tem Jesus ainda, eu vou falar uma coisa meio surpreendente aqui, mas eu quero que você me entenda. Se você quer o Senhor na sua vida, tome duas atitudes aqui que os demônios tomaram. Incrível, né? Mas não com a mentalidade dos demônios, com outra mentalidade. Mas olha o versículo 2. Saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Veja, aqueles demônios, logo que viram Jesus, saíram ao encontro dele, imediatamente. Mesmo sendo perversos, eles foram até Jesus imediatamente. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus é o Filho de Deus. E eles deviam honra e adoração a Ele. Então, com um outro espírito, com outro coração, mas eu peço a você que vá correndo ao encontro de Jesus agora. E eu vou explicar para você de novo. Não tem nada a ver com localização. Aonde que Jesus está? Ele está aí com você. Ele é onipresente. Ir correndo a Jesus não é percorrer algum espaço para algum lugar. É dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro da sua mente, dizer: ó Senhor, salva minha alma. Eu quero te conhecer. É isso. O verso 6 também, olha que coisa incrível. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Os demônios fizeram isso. Com má intenção, claro, com coração impuro, com muito ódio, mas fizeram. E eu digo para você, faça isso com fé, faça isso com o coração bem intencionado, mas você está vendo Jesus hoje, mesmo que seja de longe, corra e adore-o. Dobre seus joelhos diante dele. Diga: Senhor, Tu és meu Salvador. Eu quero o Senhor na minha vida. Faça isso
e o Senhor vai libertar você dos demônios, do mundo, de si próprio, do pecado, de tudo, o Senhor vai te libertar. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Leia os evangelhos. Os evangelhos de Jesus foram escritos para mostrar que Ele é o Filho de Deus, que não há limite para o seu poder e que sua salvação é gloriosa e que ela foi comprada na cruz do Calvário. Você quer crer em Jesus nessa hora? Acredita que Ele derramou o sangue pelos seus pecados, que Ele morreu na cruz por pecadores. E diz a Bíblia que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus sangrou por você, por amar você, para te perdoar, para que você não receba a condenação de Deus, Ele recebeu. Apenas creia nessa noite, confie em Jesus. Não importa quantos males você passou nessa vida. Eu vou terminar dizendo uma coisa que aconteceu comigo, mas não é é só para você entender. Eu nunca havia frequentado um centro, você sabe o que é, né? Eu nunca tive praticamente uma religião, mas eu fui lá. Fui lá e falei lá com a líder lá do local, e ela falou, você é filho disso, filho daquilo, você vai ter que fazer um trabalho, você vai ter que fazer uma oferenda e fazer isso e aquilo, fazer cabeça, isso e aquilo, porque você não vai ter paz e não vai ter tranquilidade na sua vida enquanto não fizer isso. E eu fui para casa, lamentando, revoltado, porque eu não gostava daquilo, não queria aquilo para a minha vida, e porque diante daquela promessa, eu não sabia de nada, eu fiquei desnorteado. 3 meses depois, o libertador entrou na minha alma. E sabe quando que eu voltei lá de novo? Nunca. Eu não era filho disso nem filho daquilo, eu ia me tornar filho de Deus. E quando o Filho de Deus liberta uma alma, você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer cabeça, você não precisa trabalhar, nada, tudo é pela graça, é de graça, porque foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Então nessa noite, seja o que tiver acontecido na sua vida, seja o que tiver que tenham falado de você, Jesus pode remover tudo isso e fazer de você uma nova criatura. Apenas creia, confie nele, e você verá a sua glória. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua grande salvação. Obrigado pelo povo reunido aqui que foi salvo pelo Senhor. E obrigado pelo visitante que está aqui nessa noite. Que o Senhor, Deus, fale ao coração de cada um. Transforma vidas aqui nessa noite. Ressuscita mortos. Dá vida, Senhor. Vida eterna. Vida com abundância. Para a glória do Senhor. Traz alegria aos corações. Traz uma nova esperança, uma nova vida. Que a tua presença, ó Deus, raie, Senhor, em cada alma nessa hora. E o Senhor seja glorificado para sempre. E que nós possamos ir e anunciar as grandes coisas que o Senhor nos fez e como o Senhor teve misericórdia de nós. Usa-nos, ó Deus, a cada um de nós, para a glória do seu nome. Obrigado, meu Deus, por esse dia do Senhor. Obrigado por termos te adorado, Senhor. E que agora a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.